Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus, nosso podcast temático. Toda quarta-feira estamos juntos aqui e a gente aborda vários temas. Às vezes eu tô sozinho, algumas vezes eu tô acompanhado, como hoje aqui. Mas o que eu quero te dizer é que todo tema tem um objetivo: te ajudar nessa jornada de se parecer mais e mais com Jesus, que como igreja a gente chama da jornada do discipulado, né? Que é Cristo sendo formado em nós. Então a gente existe como movimento, o Dizascope, para te dar ferramentas e te contribuir nessa jornada de se parecer mais com Jesus. E aí, se você nos acompanha há um tempo, é grato por tudo que está acontecendo aqui, eu quero te pedir uma coisa: se inscreve aqui no canal. Quando você se inscreve, o canal vai ficando cada vez mais relevante para a plataforma e aí a gente consegue distribuir mais os conteúdos e trazer mais pessoas e melhorar ainda mais toda a nossa estrutura e pessoas para que a gente possa servir melhor. Então, é uma forma de você dizer, cara, eu tô com vocês, se inscreve aí para você receber tudo que a gente está produzindo. Beleza? Vamos embora então, podcast de hoje. David Hiker. Fala, meu amigo. E aí? Bom? Bom demais. Que bom. Isso. Bom recebê-lo mais uma vez. Mais uma vez, é um prazer, uma alegria. Muito bom. O David estava na School, na Dizascope School, falando com os alunos que estão aqui. Dizascope School é um grupo de jovens e alguns não tão jovens também, e que estão morando com a gente aqui durante um ano, imersos aí, falando de missões urbanas, de igreja, de discipulado. E o David veio falar sobre o que você ministrou lá. Como sempre, né, irmão? O que imagina que eu ministro? A pessoa me olha, ela pensa em sexo. Né? É até uma tentação me olhar, né? Exato. Ou não. Se for casado, é um estímulo, né? Mas é que a minha aparência não contribui muito, né? E aí Entendi. Atrapalha também. Entendi. Vou falar de sexualidade, porque falamos bastante sobre os desafios aí da galera que precisa discipular, aconselhar e qualquer ministério, né? Qualquer ministério. Criança, adolescente, jovem, casal, lidou solteiro, com o ser humano. E gabinete pastoral, maioria é sexualidade. É o grande tema nosso e a gente precisa de bastante ferramenta. Tem toda aquela história de tabu, de dificuldade, mas ao mesmo tempo que a gente tem tabu demais, se cobra muito também, porque sempre quando alguém cai, é sempre sexual, né? Você falou, fulano caiu, o que é? Basicamente, é a maioria absoluta, porque tem uma questão sexual. Quando comete outros pecados, parece que nem caiu, né? Só Exatamente. cai. É dinheiro e sexo, né? Exatamente. Basicamente, as quedas dos evangélicos. E até eu queria te fazer essa pergunta, eu ia fazer depois, mas eu vou começar por ela porque você puxou, qual que é a sua visão daquilo que a gente sempre falou, né? De não existe pecadinho e pecadão. E você lida com um assunto que, na prática, para nós, é pecadão. Pecadão. Né? Do que você acabou de falar, né? Então, quando eu falo alguém caiu... Se você considerar o nível de despreparo, é como se fosse um pecadinho, porque não há muito preparo. Interessante. Mas em nível de, entre aspas, punição, né? É um pecadão. Né? Eu juro, eu acabei de responder essa pergunta lá na escola. Tá brincando? Foi uma das últimas coisas que eu falei. Porque o pessoal falou exatamente isso. É pecadinho, pecadão. E eu respondi da seguinte maneira. Eu entendo que os pecados, eles são em natureza iguais. Ok. Então, um texto bom para pensar isso é o Sermão do Monte, quando Jesus afirma que xingar o irmão é a mesma coisa que matá-lo. Ele afirma que olhar para uma mulher já adulterou. Com intenção impura já adulterou. E o que ele está tentando dizer é que a lei não é só externa, a lei ela é internalizada e a natureza do pecado de matar, do homicídio, é a mesma do pecado do ódio ou da fala, que a pessoa que está falando não é superior à pessoa que matou, no sentido de que se ela levar o seu coração até a última instância, ela também mataria. Entendi. Ela tem todos os elementos necessários. E às vezes é falta de oportunidade, né? Sim, ela tem todos os elementos necessários para cometer aquele homicídio dentro da própria raiz caída, né, do coração. Então, em natureza, os pecados são pecados e ponto. Eles ofendem a Deus e há uma impossibilidade de lidar com eles que não seja pela graça de Cristo. No entanto, em consequência, os pecados evidentemente são diferentes. Então, se você olhar por essa ótica,
consequência, o que envolve os riscos, os níveis não é de contaminação a palavra, os riscos mesmo, né, que você vai tomando, aí as coisas vão escalando e vão se tornando distintas. Poder de destruição, né? Claro, envolver outras pessoas, o seu corpo, se você xingar alguém, você é uma coisa. Se você matar, você vai ser preso. Você vai ter uma consequência muito maior do que xingamento. Então, em consequência, os pecados são distintos. Eu estava lendo um livro até de um autor americano que falava sobre doutrinas, que era uma outra pergunta, se existem doutrinas mais importantes. Interessante. E doutrinas menos importantes. E ele defendia que sim, por isso que existe uma diversidade na igreja. Existem doutrinas centrais... Inegociáveis. É o mesmo princípio. Interessante. E existem doutrinas que, poxa... A gente aqui provavelmente não concorda com absolutamente tudo. E essas doutrinas você pode... ok, não acredita nisso? Tá bom, batismo é como? É desse jeito ou desse Imersão, jeito? Isso é uma doutrina, ela é importante, mas ela não chega a ser decisiva para não estender a mão de comunhão. Não te chamar de irmão, né? Para chamar de irmão. Outras coisas começam a complicar mais. Sim. Então, muito bom, muito bom. E é legal fazer essa distinção, né? Porque... no sentido do tratamento, é pecado. Claro. E aí vai ser o mesmo remédio, né? Vai ser a mesma solução, graça e tal. Mas é claro que quantos quilômetros eu vou me distanciando da parada, esse arrependimento é visto como uma meia volta, né? Tem gente que vai ter que dar uma meia volta mais longa, né? E tem também o estigma social, cultural. Aí a gente entra no outro raciocínio, que na verdade não é diferente. É um pecado semelhante, digamos assim, em consequência, inclusive. É muito bom isso. Quer dizer, mesmo que ele seja semelhante em consequência, então seriam pecados a mesma coisa, só que eles são interpretados como diferentes. Culturalmente. Culturalmente. Eles são interpretados, embora estejam, digamos, entre aspas, na mesma prateleira. Eles são interpretados por causa do estigma cultural. Por exemplo, a homossexualidade e a heterossexualidade. No fundo, a pessoa pecou sexualmente, até certo nível se assemelha, mas não é a mesma coisa. Os irmãos que têm condição ou atração pelo mesmo sexo acabam vivendo isso, eles vão sofrer um estigma diferente, né? Sim. Se eu chegar aqui e falar de uma coisa hétero, é uma coisa. Se eu falar de fora da heterossexualidade, vai ter muita gente que já vai me rejeitar, já vai me olhar torto, não vai me tratar do mesmo jeito. Embora não necessariamente seja pecados tão distintos assim. Eu vi uma vez uma fala interessante, assim, uma reflexão, que seria o seguinte: o que há de diferença, né, é quando um pecado ele se torna defendido pela sociedade. Então, por exemplo, é verdade. Mentir. Claro. Pecado, errado, né? E aí, você não tem aquelas pessoas, não, aqui, pró-mentira, eu faço uma camiseta mentiroso, tal. Não, ele até faz, ele pratica, ele tal, mas assim, ainda está na categoria errada ali, o adultério, né? Então, agora, quando que o adultério muda de categoria? Quando você tem pessoas dizendo, não, relacionamento aberto, vamos sair com todas, e mesmo assim eu tô casado e tá tudo certo, e eu defendo, e eu quero que mais pessoas entrem, então eu me torno, né, aquele... O militante. O militante, seu evangelista inverso, né? O militante no sentido de, né, vem para má notícia. Muito bom. Então, aí parece que ele entra numa outra categoria ali, né? Porque não só pratica, como leva outros a praticar, e Jesus fala, né, melhor era pendurar uma pedra e pular no mar, né? Que é quando você pratica e agora é um professor daquela prática, né? Isso, com certeza, é verdade. E aí existem práticas que têm mais isso do que outras. Né? Existem práticas. Há um tempo atrás você me fez um convite, né? E eu participei lá do Bonde dos Solteiros. Exatamente. Que é uma comunidade que você ali organizou e encontra e lidera eles online para falar desse assunto solteirice. Isso. Né? Primeiro, por que você começou essa parada? Por demanda. Demanda. Por demanda, assim. Eu sempre tenho falado isto. Existe no Brasil, e aí eu até desafio o pessoal para me ajudar, porque se eu estiver errado, comentem aí, porque eu acho que tem pouquíssima teologia para solteiro. Eu sou casado,
não tem a ver com a minha vida. Eu estou dizendo assim, se a gente olhar para o panorama, tem muita teologia sobre casamento, o que é essencial e necessário. Tem pouca teologia sobre solteirice. Porque quando pensa em solteirice, pensa assim, namoro e casamento. Então é um solteiro falando sobre como namorar certo, namorar errado, como é que é o caso. Como encontrar a pessoa certa. Como encontrar a pessoa certa. Isso tem. Ok. Tem. Agora, pensar... E essa não é a proposta do... Não é a proposta do bonde. Tá. O bonde não é sobre casamento. Não é para encontrar um marido, não é para encontrar uma mulher, uma esposa, não é para... A gente já fala sobre casamento também, porque é umas coisas da vida, tá tudo certo. Eu não estou dizendo que não é para falar sobre namoro, tá tudo certo. Estou dizendo que isso já existe. Exato. O que eu acho que existe muito pouco é o que é a solteirice, afinal de contas. Para que ela serve? Qual é a teologia bíblica da solteirice? Interessante. O que a Escritura afirma sobre isso? E eu tenho dificuldade de achar um livro em português que seja sobre isso. Eu conheço em inglês. Ok. É difícil. Por exemplo, qual livro? Existe um livro em inglês chamado Solteirice Redimida. Ok. Que o prefácio até do John Piper. O autor eu sempre esqueço. É Dan Luck, se eu não me engano o nome do cara. Esse livro é muito bom. Ele não está traduzido, né? Ele conta um pouco da história dentro das escrituras da solteirice. É algo muito esclarecedor. Porque você tem em Gênesis 1 dizendo assim, não é bom que o homem esteja só. E tem 1 Coríntios dizendo, é melhor que você não casar. Ok. Fica sozinho. Se ficar sozinho, tá tudo bem. Se casar, tá tudo bem. Vai servir melhor o Senhor. Se não casar, até melhor. Eu tô resumindo muito aqui o argumento de Paulo, né? Ele não tá falando contra o casamento, mas tá falando, olha, não precisa casar se não quiser. Aí a pessoa, como é que ela conecta, né? Aquilo que alguns falam, porque Deus mandou você procriar, em Gênesis 1, e disse que não é para ficar só. E aí depois chega lá em Paulo dizendo que tá tudo bem ficar só. Você vê Jesus solteiro, os discípulos eram uma boa parte deles solteiros. Isso fica claro em Mateus capítulo 19, a gente pode até comentar sobre esse texto. Então ele vai explicar como é que isso se dá nas escrituras, porque tem uma história entre Gênesis e 1 Coríntios. Evidentemente você tem que levar em consideração a história. E ele parte da seguinte premissa. No Velho Testamento, o povo de Deus, que foi prometido para Abrão, quando Deus chama Abrão, vai criar uma nação. O povo de Deus era étnico, né? O povo de Deus era os filhos de Abraão. Ali era uma momento, nação, um DNA, sangue. Isso, eram os hebreus, né? Os descendentes físicos de Abraão, que não tinha filhos, né? Então essa é a grande história e tal. Ele fala, olha, você vai ter muito filho, tal, vai acontecer. E a coisa vai se desenrolando, a gente sabe, né? Então Abraão tem uma mulher estéril e tal, aí tem o Ismael, Isaac. E aí as pessoas que vão nascendo no clã de Abraão, toda mulher que engravidava, ela estava sendo usada como instrumento para Deus cumprir a sua promessa a Abraão. Então como é que Deus fazia o povo crescer? Como é que Deus cumpria a sua própria palavra? Interessante. Ora, só tem um jeito. Se os descendentes são físicos, todo mundo tem que casar o mais rápido possível e ter o máximo de gente. Porque você está sendo um instrumento do cumprimento da promessa de Abraão e fazendo o povo de Deus crescer. Sim. Sem contar com Gênesis 3,15, no qual se diz que o descendente de Eva pisaria a cabeça da serpente. Então, desde Gênesis 3, porque Abraão é Gênesis 11, né? Gênesis 3 está dizendo, virá um descendente, portanto, você precisa construir uma descendência física para chegar no Messias. Okay. E isso passa pela família de Abraão, e pelas mulheres e homens que estão aqui. Então, no Velho Testamento, a procriação é o método de crescimento do povo de Deus. Interessante. Do povo de Deus. Era tudo biológico. Por isso que no Velho Testamento existem algumas exceções, que a gente pode falar sobre elas, mas são exceções de solteiros meio que felizes, assim, meio que realizados. No Velho Testamento tem muito solteiro triste, né? Por exemplo. Não, tem, por exemplo, filha de Jefité, que é um juiz de Israel,
que tem uma passagem muito esquisita, né? Que ele vence lá, ele fala que ia sacrificar uma pessoa. Ela a primeira sai. pessoa que ele visse, ele ia sacrificar, é uma longa história. Eu sei que a primeira pessoa é a filha dele, então ele vai e tem que sacrificar a filha. E o texto tem uma passagem, tem um pedaço do texto muito interessante que diz assim: que ela pediu 30 dias para chorar a sua virgindade. E que, Não era nem morrer o problema. não era o problema morrer. Era o problema morrer virgem, ou seja, sem participar de um casamento, de procriar. É como se dissesse, eu não vou cumprir o sentido máximo que é fazer parte desse crescimento do povo, né? Esse é o primeiro exemplo, que é mais sutil. Mas você tem exemplo de Daniel, que provavelmente era eunuco lá na Babilônia, não se fala nem dele, nem dos amigos. Nem descendentes. Não se fala de mulheres deles, né? Não se fala de esposas, não se fala de descendência. Então, provavelmente, Daniel e os 3 lá eram os famosos eunucos. Não sei se foram operados ou não, se houve uma intervenção física, ainda isso é irrelevante. Sei que eles estavam ali na corte e vivendo dessa forma. Jeremias é o exemplo mais agudo, porque Jeremias é dito a ele que ele não podia casar, então é parte do fardo, entre aspas, profético, né? Ele não casar, e é interessante, mais uma vez, porque Jeremias, solteiro, ele não podia nem em casamento e nem em velório, né? Além de outras restrições. E não podia casar. E ele era uma figura do juízo de Deus. Então, assim, quando você quer mostrar o juízo de Deus, o que você faz? Você fica solteiro. Então, claro que não é só isso, mas dentro do contexto todo, isso fazia parte da, entre aspas, não realização de Jeremias, entende? Então, a solteirice no Velho Testamento, ela está nesse lugar. A figura do eunuco, ele não era uma figura boa. A gente fala bem do eunuco só a partir de Cristo, né? Okay. Que é Mateus 19. Antes disso, o eunuco era marginalizado. O eunuco eram pessoas que haviam sido castradas para poder estar nas cortes, né? Porque o rei tinha várias mulheres, entre outras coisas, não só mulheres, entre outras coisas. Basicamente, ele não iria casar, ele não iria procriar, ele estava lá e ele não podia nem entrar no templo. Então, os eunucos, eles não poderiam participar... Mutilados, né? Os mutilados não poderiam participar da vida comunitária ali de adoração no templo, o que é uma marca interessante. Então, ele era uma figura marginal. A figura marginal. Tem alguns eunucos que são aparecem bem, em Jeremias principalmente, né? Que tem um eunuco que o salva, inclusive, lá do poço, ou ajuda a salvá-lo naquele momento. Mas essa figura é uma figura de alguém que não casa, e não é uma figura boa, ela é marginal. Então, o Velho Testamento está dizendo assim, olha, a salvação, né? O plano de salvação está se desenrolando e é por nascimento, é por casamento, é por nascimento. Por isso que as mulheres estão tendo filhos. E quando não tem filho, irmão... Desespero. É uma crise. Dá-me filho, senão morro. Que é a idolatria de Raquel, né? Essa é a idolatria de Raquel. Porque tem gente que acha que esse texto é bonito. Uhum. Eu sempre falo desse texto. Dá-me filho, senão morro. Primeiro que esse texto não é uma oração. Ana orou pedindo filho a Deus e Deus deu Samuel. Ela foi confundida como estava embriagada por Eli, né? Mas o caso de Raquel é pior, porque ela não está orando, ela está falando para Jacó. Uhum. Então você chega com seu marido e fala, me engravide, senão eu morro. E Jacó, interessante, porque Jacó diz, você está me confundindo com Deus? Se por acaso fui eu que fechei a tua madre. Uma frase de idolatria, né? Uma frase de idolatria, você está me confundindo por Deus. E a ironia de Raquel é que ela morre no nascimento do segundo filho. Então ela diz, se eu não tiver filho, eu morro. Tem o primeiro, que é José, e o texto diz que a primeira coisa que ela diz, parafraseando, é basicamente, eu preciso de outro. Então ela chega no primeiro, ela fala, eu preciso de mais um. Que é a máxima da idolatria, que é a máxima, né? da idolatria. Ela não está satisfeita, porque a irmã tá igual um coelho parindo, né? Então tá lá pra mulher parideira, né? Ali era meio mais ou menos, né? De estética, né? Mas tinha outras questões. Mas tinha outras vantagens, né? Que Deus está sempre abençoando pessoas feias. Né? Eu posso ouvir um amém aí nos comentários. Bem, toda a nossa equipe aqui. Mas é brincadeira, gente. Deus, é brincadeira. Vocês são lindos, maravilhosos, aos olhos do Pai. Aos olhos do Pai, não aos meus, não. Então, ela tá lá e ela tem a irmã parindo e tá todo mundo tentando uma mandinga, um negócio, né?
não Raquel apenas, mas desde Rebeca, né? Já, porque parêntese, tá? Gênesis ele pode ser interpretado como uma literatura sobre a falência dos primogênitos e o problema entre irmãos. Sim. Pode ser interpretado dessa forma, porque há sempre esse descendente, que o primogênito carregava o status do descendente. E Deus vai fazendo a sua obra pela graça, porque se dependesse da capacidade moral dos descendentes, nós estávamos ferrados. Não teríamos chegado até aqui. É por isso que o Velho Testamento está repleto da ação graciosa de Deus, não porque eles eram muito competentes, todos heróis, né, que deram tudo certo. Pelo contrário, os primogênitos vão dando problema, né? Desde Caim e Abel, aí você passa pela Esaú e Jacó, depois Ismael e Isaac, aí vem Esaú e Jacó, que é aquela coisa, quem nasce primeiro, que engana o pai, a confusão, ele sai de casa, os filhos de Jacó, o primeiro é Rubens, né? E ele não é o centro da história, porque foi um dos principais que vendeu o irmão. José tem Manassés e Efraim, e Jacó muda, inverte. Não tinha reparado, cara. Tá tudo... E é interessante, porque o Paulo Borges fala muito disso, nesse sentido de Deus mostrando que não vai ser via direito, né? Não vai, né? O Gênesis é só pela sobre graça, isso. Né? Gênesis é só sobre sobre a escolha de Deus, né? Os levitas substituem os primogênitos, porque os primogênitos já não são mais entregues. Aí tem que escolher os levitas como substituto, né? E assim vai. Então, as famílias ali não são famílias... Cara, aí eu vou fazer uma coisa polêmica. São famílias funcionais, né? As famílias dos patriarcas são funcionais. Eu não sei, né? Esse critério... É claro que é um anacronismo, evidentemente, mas no sentido de que a gente olha e essa família maravilhosa, né, não está presente. Está tendo muito conflito, muita confusão. A gente ignora uns fatos quando você lê assim, bem estando presente, né, poxa, Abraão? Você entregou sua esposa para se deitar com outro homem. Aí você pega ali a própria Raquel levando os seus ídolos ali, escondendo embaixo do... e aí você pega o Esaú, né, e Jacó, o Isaac deliberadamente, publicamente preferindo um, entendeu? Tipo assim... Preferindo, e o Jacó mentindo na cara dura, né? Eu sou Esaú, esse é um dos textos mais maravilhosos, né? E é lindo, assim, essa questão de Deus escrever um livro sobre o seu povo e não esconder nada, né? Mas é exatamente isso. Então, essas famílias que estão incumbidas de trazer o descendente, elas não estão trazendo descendente porque elas são boas, né? Elas não estão trazendo... igual quando você olha as mulheres que ele cita na descendência de Jesus, né? Exatamente, que estrangeiras, né? Estrangeiras, uma prostituta. Exatamente isso. Então você tem aos trancos e barrancos, no sentido de... Quando eu falo trancos e barrancos, dentro da soberania de Deus, que quer dizer, a glória vai para Deus e não para a moral familiar local. Mas o que está acontecendo? Essa descendência está sendo criada. Então, ali, casamento e procriação, e o descendente, ele é muito importante. A lei do levirato, né? Que o cara, quando morria, o seu parente tinha que casar com a viúva para que o nome do cara não sumisse. Porque o filho receberia o nome do falecido e não de quem o engravidou. Então, era uma espécie de eternização daquele nome, porque o Velho Testamento está muito ligado a isso. Como é que eu vou levar o nome adiante, a minha descendência adiante, construindo o povo de Deus? Então, é tudo muito diferente, né? O papel do casamento, da procriação. Aí vem Jesus. Né? Porque aí chegamos ali nos evangelhos, né? Veja bem, Jesus, para desespero de muitas pessoas, é um cara solteiro. Aí as pessoas começam a dizer, não, mas Jesus é Jesus. Ele é solteiro porque ele é Jesus, eu não sou Jesus, né? Longe de mim querer, né, ter esse poder de ser solteiro, né? Jesus é Jesus, né? Então, Jesus é um cara solteiro. Você está elevando o Dizascope para um outro nível, né?
Porque tipo assim, os verdadeiros imitadores Os verdadeiras de cópias Jesus são os solteiros, né? Gente, é brincadeira essa brincadeira, parte. Pelo amor de Deus. Eu já sou acusado de ser contra a família, né? Como eu disse antes no off, mas eu não sou contra a família. Tanto que você tem uma. Eu tenho, inclusive, mas isso é usado contra mim. É mesmo? Claro, porque pra você é fácil, né? Eu nem falei o que eu vou falar, mas eu começo a falar de celibato na luz do Novo Testamento, que não é como a gente vê, não é, definitivamente. Se pegar o Evangelho Médio brasileiro e pedir para ele falar sobre família, casamento e celibato, não sai o que está no Novo Testamento. Ok. Na minha opinião, não sai. Porque a nossa teologia é diferente. E aí eu sou acusado de, mas você é casado, né? Você casou e aí agora é fácil falar. Então você não deveria ter casado. Aí eu sempre digo algumas coisas. Primeira coisa, não tem nada de errado em querer casar. Não. Então aqui a discussão não é se você deve ou não querer casar. Se você quer casar, tá tudo certo. Tá tudo bem. Eu não sei se você vai casar. Não sei, né? Eu não sei, mas o que eu sei é querer casar é legítimo. Eu quero casar, ok. A segunda coisa, a autoridade do que eu tô falando não tem a ver com a minha vida. A autoridade tem a ver com a Escritura. A autoridade é da Escritura, é o que a Escritura está dizendo. E não do que eu escolhi ou não escolhi, né? No sentido... Aqui eu não estou falando do pecado, né? Lógico, se eu estou em pecado, eu não tenho autoridade para estar falando. O que eu quero dizer é que se existe uma flexibilização entre casamento e celibato, se eu escolhi o casamento, eu continuo podendo falar de celibato como algo legítimo. Isso é importante. As figuras do Novo Testamento, de novo, os discípulos e Paulo, são solteiros, eles falam sobre casamento de maneira desabrida, completamente livre. Então, instruem sobre. Então. E eu ainda digo mais, né? A pessoa que casou, ela tem uma certa vantagem para o solteiro. Em que sentido? De que ela sabe o que o casamento não é. Ok. O solteiro pode ser que, por ele não ter vivido o casamento... Há uma ilusão ali. Há uma certa ilusão, provavelmente. Por mais pé no chão que você seja, eu, quando era solteiro, eu imaginava o que era um casamento. E na minha imaginação, caramba, era um negócio mais fácil, né? Aí quando você casa, você percebe que o casamento não é. Aí você percebe que o casamento não é a felicidade. Okay. Ele não te garante a felicidade. O casamento não resolve os seus problemas, por exemplo, sexuais, que é a expectativa de muita gente. Mas aí você casa, então você faz sexo, então você não tem mais... Então você não luta mais com pornografia, você não tem cobiça, porque você já faz sexo. Isso a gente sabe que não existe. Depois que casa, você começa a ter uma visão mais realista do casamento, e aí você consegue olhar, porque você já foi solteiro, você tem uma visão realista do que é solteiro e uma visão realista do que é casado. E pode dizer, cara, o que você acha que é casamento não é. Ok. Você tem que calibrar um pouco a visão do que você está achando que é a felicidade. Porque o solteiro, ele padece de um problema grave, que é o solteiro frequentemente se define por aquilo que lhe falta. Ok. Lhe falta o casamento, ele não tem o casamento. E todas as vezes que você se vê, se define a partir daquilo que você não tem, você automaticamente produz um descontentamento, uma ansiedade, como é que eu posso dizer? Descontentamento, ansiedade, ingratidão. Que é bem a proposta da serpente no Éden. Exatamente. Tipo assim, tá aqui essas 1000 árvores frutíferas, deliciosas, maravilhosas, mas parece que você não tem uma aí que você não tem, né? Então é pegar a cabeça do ser humano e falar, olha porque você não tem, né? Exatamente. Então o solteiro, ele começa... eu sou solteiro, quer dizer, eu não tenho algo. Entendi. Então, a nossa definição de solteiro é não casado. É não casado, exatamente. E aí eu preciso resolver isto. Então eu me defino pelo que não tenho, eu sofro pelo que não tenho, estou então de stand-by esperando a minha vez de entrar nesse universo maravilhoso que é casado, que aí eu vou alcançar felicidade, realização, autoridade, porque se é solteiro não é feliz, se é solteiro é uma metade, se é solteiro não pode nem ser pastor, porque ele não tem autoridade, porque a gente confunde autoridade com casamento. Ok. A gente confunde maturidade com casamento. Realização com casamento. Então, repito de novo, não há nada de errado em que... Vou fazer esse disclaimer toda hora, tá? Aparece aqui, olha, vai aparecer assim a frase aqui, né? Não há nada de errado em querer casar. Eu não estou falando que você não deve querer casar. Eu estou dizendo que a armadilha está posta quando um solteiro
se define por aquilo que não tem, porque fazer isto em qualquer circunstância é se sabotar, meu Deus do céu. Entende? Sim. É descontentamento. E é entrar, como você disse de Raquel, né? É entrar buscando um ídolo. E é o que você disse, quando você entrar, vai vir algo do seu coração. Não é isso que precisa de mais. Precisa de mais. E parece que essa abertura para adultério, essa abertura para as outras coisas, porque o ídolo te frustrou, né? Exatamente. Então, tem essa armadilha da autodefinição a partir do que lhe falta. E tem... Aí, vamos falar voltar para o Evangelho, né? Uhum. Então, a gente fez o percurso do Velho Testamento. Então, vem a descendência, aí chega o descendente. Então, aquilo que era sombra, agora está visível, né? Então, o Velho Testamento todo trouxe até a figura de Cristo. Ele já está no mundo, ele nasceu de uma virgem que não casada, né, no momento que nasceu, que casará com José. Ele, então, é o descendente prometido, que pisará a cabeça da serpente e tal. E esse descendente, ele não casa, e ele começa a chamar a tal da família da fé. E aí o Novo Testamento, a ênfase toda, completa, é para a família da fé. Não significa que a família sanguínea, família biológica, não tem valor. Sim. Significa que a plenitude e o próprio crescimento do povo de Deus já não depende da biologia. Okay. E o termo que se usa em João 3, qual é? É novo nascimento. É o mesmo termo de procriação. Então, se no Velho Testamento era o nascimento dos filhos de Abraão, físico, no Novo Testamento é o novo nascimento, que não é mais físico. E aí tem outra coisa. Qual é a grande missão do crente? Então, o que é que na sua vida, você que está me ouvindo que é solteiro, assim, o que é que na sua vida, se você não fizer, você está em dívida com Deus? Que tem a ver com a sua obrigação, com a sua missão. Muito bom. Se não acontecer isto, você está desobedecendo a Deus. Se não acontecer isso, você está distraído. Mateus 28, 18. É fazer discípulo. É como se Gênesis 1, 26. E os abençoou e disse, sede fecundos. Sim. Encham a terra, se compara a Mateus 28, 18. Porque ali, se você não fizer discípulo, você pode ter 300 filhos. Ou eu estou falando alguma bobagem? Se você casar e tiver 10, 20 filhos, 30 netos, e não fizer discípulos, você cumpriu a ordem de Jesus? Você está enchendo o inferno. Você não cumpriu a ordem de Jesus. Porque Jesus mandou você fazer uma coisa, discípulos, que Paulo chama de filhos espirituais. Eu sei que essa nomenclatura é muito problemática no Brasil. Deram uma abusada, né? Eu sei, eu concordo, é muito problemático, mas está escrito. Chama Timóteo, assim. Muitos preceptores tiveste, mas apenas um pai, porque muitos cuidadores, né? Mas eu sou o pai de vocês. Paulo se colocava assim, claramente, não no sentido negativo, evidentemente, ou abusivo, mas no sentido bíblico correto, de que ele era a pessoa que havia discipulado, etc. Fala sobre adultos na fé, crianças na fé, o leite, a carne. Hebreus também fala sobre isso. Então, a linguagem de família e de paternidade está no Novo Testamento. E o que está acontecendo é que esta é a grande missão. É fazer discípulos. Pode ser que fazer filhos e discípulos coincida. Sim. Pode ser. Eu posso ter 3 filhos e ser um discipulador deles, eles são discípulos. Mas não necessariamente pode ser isto. Não é... tive um filho, automaticamente nasceu um discípulo. Porque não nasceu salvo. Ó que louco. Não nasceu no povo de Deus, automaticamente. Aí, deixa eu fazer um disclaimer, porque eu sou presbiteriano, né? Por favor. Tem a teologia da aliança, e eu entendo. A teologia da aliança é que os filhos estão dentro da aliança por causa dos pais. O que eu quero dizer é a velha história de que, evidentemente, as pessoas não são salvas por causa dos seus pais, né? Elas são salvas porque Cristo as salvou pela graça. Sim. É individual, aquela velha história de que a salvação é individual, embora a gente acredite que existe aliança, que as crianças estão incluídas na aliança, mas a salvação vai acontecer de maneira individual. Ninguém vai largar ali. Não vai largar e tipo assim, eu fui salvo. Até porque é interessante falar isso, né? Então tem uma família muito ajeitada, muito legal, bacana, e os filhos todos crentes. A glória do pai? Do pai físico, do pai? E né? Na nossa pois é. imaginário isso religioso. É uma pergunta importante. A glória da mãe?
Tá certo, a gente elogia a mãe, a gente até vai aprender. Falou, bom, o que esse cara tem de bom, né? Legal. Ele criou filhos, tudo legal, me ensina aqui, eu tô totalmente tranquilo. Mas a glória, quem fez aquilo foi a graça, mano. Porque não foi... Como a gente nega a graça, né? Nega demais, mano. Nas sutilidades do tempo. Foi a graça. Porque aquele moleque nasceu na igreja, nunca desviou, virgenzão, né? Acho engraçado, porque virgem virou depreciativo, né? Virou, né? Doido, né? Eu tava pensando sobre isso, assim, não tem nada a ver com o assunto. É que eu lembrei, porque hoje em dia, quando se quer criticar alguém no mundo, né? Eu não sei se na igreja tá assim. Aí chama o cara de virgem. Porque o que é? Você é um virgem, você é um virgão, um incel. Virou uma ofensa. Virou uma ofensa, né? É interessante como as coisas são. E esse cara, porque a gente via isso como vantagem, né? Como virtude. Esse cara super virtuoso, ele não vai ser salvo porque é virgem, porque é hétero, porque é bom, porque tá na família, porque tem um sobrenome. É pela graça de Cristo. Então, o que está acontecendo? O novo nascimento, o povo de Deus agora cresce a partir do novo nascimento, e não a partir da biologia, né? Dos casamentos biológicos e filhos biológicos. Então ter filho é ruim? Não. De maneira nenhuma. Mas não se compara à missão de fazer discípulos. O John Piper tem um livro, tem um capítulo sobre isso. Olha que John Piper não é nenhum liberal, né? Nenhum pouco. John Piper é bastante rígido. E ele tem um capítulo chamado Casamento. Ele tem um livro chamado Casamento Temporário, que ele fala que todo casamento é temporário. Ok. Então ele está dizendo que o casamento não é o ápice, porque ele se desfará, né? Aí eu sei que tem gente que discute isso. Eu sou da tese de que no céu não há casamento a não ser com o cordeiro. Eu sou dessa tese. Então, como Jesus falou, né, aquela coisa do saduceu, né, que não acreditava na ressurreição. Então o cara teve várias mulheres com quem ele vai ficar no céu. Ele fala no céu não tem casamento. De que todo casamento é temporário, e tem um capítulo que ele fala sobre a suposta obrigatoriedade de ter filhos. E ele fala isso, ele fala a obrigatoriedade de fazer discípulo. Ter filho é muito bom, eu sei que isso tem consequências sociais, a gente pode debater as consequências, porque fala-se muito de consequências sociais, políticas dos cristãos não terem filhos. Sim. Eu entendo esse debate. Europa... Faz sentido, né? Faz sentido, né? Coisa dos muçulmanos que tem muito filho e vai lá e vai para o continente que é, entre aspas, pós-cristão, e os cristãos não têm filho nenhum, e isso vai... Mas eu sempre penso assim, o que foi que Jesus mandou a gente fazer para alcançar um continente que as pessoas não são cristãs? Ter filhos ou ir e fazer discípulos? Entendeu? Qual é a solução? É fazer discípulo. Ele mandou fazer discípulo. Se está todo mundo no lugar, não tem o evangelho, Cristo não falou assim, então faz o seguinte, você vai para lá, você monta uma comunidade, você engravida... Os caras, as suas esposas engravidam aí uns 10 filhos, e aí você vai crescendo, você vai tomar a nação. Eu entendo essa estratégia, mas não é isso que eu estou lendo no Novo Testamento. E não é amá-los, né? No Como sentido, é amar os perdidos, né? Porque eu ter mais filhos não faz nada com o perdido. No sentido de eu só vou ocupar mais a cidade. Ocupar e vai ter um conflito cultural. Né? Agora, é claro que se eu pudesse fazer os dois, seria ótimo, né? Eu ter filhos que pregarão o evangelho, e eu também prego o evangelho, e a gente, então, nessa ótica, beleza, né? Agora, só nós e eles, né? No sentido de vamos crescer o nosso povo aqui para ficar maior que eles, né? Esse papo aqui já vai gerar problema, porque vai, lógico. A galera vai me ler assim, esse cara, tá vendo? Tá desestimulando ter filho, né? Mas você não acha filho. que a... Eu não... Cara, deixa eu falar antes de me bater. Por favor. Eu não estou Vou dizendo deixar o arroba que dele não pra você ir lá falar. Eu não estou dizendo que não é para ter filhos. Eu estou lendo o Novo Testamento. E eu não posso falar outra coisa. O Novo Testamento está dizendo a missão do sujeito é fazer discípulos. Sim. Quer ele case, quer ele não case. Uns vão casar e tá tudo bem, outros não vão casar. Este é o Novo Testamento. A gente vai ter de lidar com isto. Entendi. Entende? Então, porque eu acho que até nós temos uma problemática das pessoas estarem tendo menos filho. Claro, por quê? Concordo. E aí, a gente vai ter que aprofundar de por quê. E aí, sim, tem pessoas nesse processo que não foram chamadas por Deus,
não foram vocacionadas ao casamento e, consequentemente, a ter filhos e tá tudo bem. É isso que você tá dizendo, né? Não é caso logo existo, não é tenho filho logo existo. Claro. Fui alcançado pelo Senhor, logo existo, eternamente. Beleza. Mas, de fato, existe um grupo de pessoas que não estão casando e não estão tendo filhos, mas por outras razões, né? Concordo. Outras coisas no coração, que aí sim é lidando com pecados que estão no Para nosso ficar coração. equilibrado, né? Da mesma forma que o casamento se torna um ídolo, a solteirice pode se tornar um ídolo também. Concordo com isso, absolutamente. E o não tudo certo. filho como muito mais a ver com o nosso egoísmo, com o nosso amor ao corpo, com o nosso de outras razões. Sim, e concordo. Por isso que não é assim, ter filhos ou não ter filhos, não tem que aprofundar, né? Porque sim, a pessoa pode viver uma vida... Como é que a gente sairia dessa? Veja, quer dizer, o que eu estou dizendo, o que Paulo vai dizer em Coríntios é o seguinte, você não vai ter filho, não vai casar para o reino. Olha... porque essa ia ser a minha pergunta para você. A gente tirou o reino e colocou o nosso reino. Então, assim, eu não vou ter filho, não vou casar porque eu quero me dar melhor, eu quero viajar, porque eu quero... vou pegar um cachorro aí. Só gasto. Vou pegar um cachorro, não vou gastar com isso. Isso aí tá errado, né? Então, não é eu não vou casar... Porque é por isso que não tem como falar assim, não tenha filhos ou tenha filhos. Não, jamais. Entendeu? Então jamais. Essa conversa mais profunda e falar assim, por que não? Ou por que ter? Porque talvez eu diga que é pelo reino, mas não tem reino nada, né? E porque eu ia te fazer essa pergunta, porque pra mim, né, e aí testemunhal, o casamento e filhos fazem parte da minha santificação no sentido disso que você falou, de tipo, cara, agora você divide, agora você perdoa, agora você presta contas, agora existe um amadurecimento inerente. Poxa, porque agora você tá dividindo a casa com uma pessoa que é diferente de você. Como é que ama quem é diferente? Como é que ama no dia ruim, no dia bom? E aí os filhos, então, né? Eu lembro que um pastor falava, você casa, Deus quebra o vaso, né? Vem os filhos, ele pisa em cima dos cacos e termina o processo. Então, assim, fazem parte dessa... E principalmente do vencer o egoísmo. Mas é que eu tô dizendo, não necessariamente. Não, então isso que eu ia te perguntar. Como que o solteiro abraça esse processo de santificação? Vamos lá. Que não é através do casamento e do filho. Primeiro ponto, não necessariamente vai acontecer isso. Não, eu tô dizendo por isso que eu falei, testemunhal, isso, né? É que vai ter muita galera que vai casar, meu amigo. E vai abusar do outro, né? Vai continuar egoísta, imoral, cobiçoso, preguiçoso. E destruindo a vida do outro. E se a gente pensar, qual é a maioria, né? Qual é a maioria? Se metade dos casamentos acabam hoje e uma outra parte tá lá, mas tá bem muito infeliz, né? muito capenga. Porque essa galera não tá aprendendo essa santificação toda com o casamento, porque não é o casamento automaticamente. Sim. O casamento, ele apenas evidencia o que já existe ali, te dá uma oportunidade de trabalhar. Vem pra fora. Mas não quer dizer que ele, por si mesmo, santifica. Quem fala isso é o Tim Keller no Significado do Casamento, o livro. Tem uma passagem que ele diz que é como se fosse uma ponte que tem algumas rachaduras pequenas, imperceptíveis, e que quando um caminhão de 30 toneladas atravessa a ponte, ela não quebra, mas ela evidencia as rachaduras. O casamento é o caminhão. Muito bom exemplo. Que ele torna claro as rachaduras. Mas não quer dizer que ao percebê-las, o cara vai... E o caminhão sai resolvendo, né? Está resolvendo, exatamente, que o cara vai consertar. Então, não é o casamento que vai santificar, é a disposição do coração, a obra do Espírito Santo. E segundo lugar, você falou, né? Poxa, se o solteiro não vai ter isso, como é que ele vai experimentar tal Porque tal amadurecimento? A impressão que fica é essa. Vou viver no meu egoísmo. Ok. Então já falei que tá errado, né? Então não estou defendendo motivações egoístas para não casar. Eu não preciso defender isso. Isso tá errado. E se essa é a sua motivação, você precisa rever isso. Tá tudo certo, case. Ok. Mas eu vou até dar uma piorada na pergunta. Beleza. Porque além do que você falou, tem um outro elemento, que Efésios capítulo 5 diz que o casamento é um espelho do casamento de Cristo e Igreja, correto? Então quem casa estaria experimentando um amor que é uma representação do Evangelho, uma representação visível do maior de todos, escatológico, do maior de todos os romances, que é Cristo deixando o pai e a barriga da sua mãe e indo até o altar para se unir com a sua noiva. Então, este romance, né, do evangelho, desculpa a polêmica, mas é o que eu chamo de evangelho erótico,
E o erótico aqui não tem nada a ver com sexo e nem com pornográfico. Erótico é o amor do movimento. De íntimo, né? Não, é o amor do movimento. Deixará pai e mãe e, se fará um com a sua esposa. Gênesis 2, 24. O erótico é isso. O erótico é o que leva o A aí em direção ao B. É cinético, ele é magnético. Por isso o nome é atração, que ele é magnético. Muito bom. Então, o erótico é Cristo indo em encontro à sua igreja e se unindo. Então, erótico neste sentido. Não tem nada a ver com Cristo, sexo, igreja, nada disso. É a união. E aí Paulo está dizendo que o cara que casa vai experimentar a representação disso, uma só carne, que é um mistério. Cristo, a igreja é um mistério, né? Que o casamento reflete esse mistério. Poxa, então eu vou experimentar um amor que o solteiro nunca vai experimentar. De certa forma, sim, mas tem um detalhe de um versículo em João, me foge a referência agora, eu posso até procurar aqui, ou então alguém procura para nós, que é quando ele fala assim, não há amor maior do que este. Ok. João 15, 13 a 17, ele diz, não há amor maior do que este, 2 pontos. Eita! Dar a vida pelos seus amigos. Então Jesus está dizendo que o que ele vai fazer é o maior exemplo de amor e que ele está fazendo isso pelos seus amigos, que é o solteiro vivendo a sua vida em função do reino de Deus, dando a vida para cumprir uma obra em função dos outros, né? Em função dos outros. E Jesus, além disto, ele eleva o lugar de solteiro como aquilo que realmente cumpre a vontade de Deus, em algum sentido. Eu me expressei mal, não é isso que eu quero dizer. É que o solteiro tem a oportunidade de cumprir a vontade de Deus de determinadas formas, porque a ênfase é a obediência a Cristo, a Deus, e não necessariamente a procriação. Tem uma parte do Evangelho que há um elogio a Maria. Ele diz assim, bendito é o seio que te amamentou, bendito é a tua mãe. Ele está dizendo que a maternidade era uma coisa, gerou, o ventre que te gerou, é um elogio à maternidade, é um elogio ao casamento, portanto, né? E aí Jesus responde da seguinte forma, ele fala assim, mais bem-aventurado é alguém que cumpre a vontade de Deus do que... Mais bem-aventurado é do que esta mãe é alguém que cumpre a vontade de Deus. Ele está dizendo, você pode casar, pode ter filho e não cumprir a vontade de Deus. Daí porque ele até fala, quem que é meu pai, meus irmãos, minha mãe. Isso é outra passagem. Então, mas assim, é a mesma que é a mesma lógica. É a mesma lógica. É quem faz a vontade do meu pai. Jesus não está abandonando a sua mãe, inclusive João na cruz a recebe como mãe, né? Na cruz Jesus fala com João e fala com Maria. Ele está dizendo que a família da fé é a sua família. É a sua família. Então a igreja é colocada dessa forma. E é interessante você estar falando, porque eu acho que eu diria assim, veja se você, dentro da nossa conversa hoje aqui, alguns não vão casar, mas não há opção para o discípulo de Jesus não ter aliança. Exatamente, não há. Porque o que eu estou dizendo é que essa santificação do casamento tem a ver com a aliança. Porque assim, qual é a relação que você está mudando para dentro de uma casa e agora você fez uma aliança e até mesmo num contrato, num papel diante do governo e tal, e você está dizendo, eu não vou embora. Por que ela santifica? Por quê? E pode santificar, né? Porque ela pode ser esse instrumento de Deus. Porque vai vir as rachaduras para fora, mas nós tomamos uma decisão, nós não vamos embora. Então nós vamos ter que resolver. Eu tô com esse problema aqui, você tá com esse problema uma responsabilidade, né? Se a gente lidar dessa forma com o casamento, ele vai ser um instrumento de Deus auxiliando na santificação. E os filhos também são isso, por quê? Porque eu não vou mandar embora, né? Não vou devolver, não vou jogar fora, então tá ali. E aí os filhos também são esse caminhão de toneladas que mostra outras rachaduras, mas não vai embora, você tem uma aliança. E aí eu vou ter que resolver. E se você estiver disposto e a graça de Deus na sua vida, você começa a olhar para por que essa ira? Por que essa impaciência? Por que disso? Por que daquilo? Mas eu acho que Deus usará outros é isso que eu tô falando. Expedientes para mostrar as rachaduras dos solteiros. Então, mas é isso que eu tô falando. Entende? Se eu olho para os meus amigos, e eu como casado deveria fazer isso, olhar para os meus amigos e falar, cara, eu tenho uma aliança com vocês. E no momento em que você me irritar, eu não vou dar as costas pra você. Vamos resolver essa parada. Eu vi um cara que nem é cristão assim, nem falando sobre cristianismo, que é o Simon Sinek.
Ele já viu o Simon Sinek? Que é um cara... Ele fala mais de business, assim. Eu não sei quem é. E aí ele falando que... Ele tá estudando sobre amizade. E aí ele fala um negócio interessante. Ele fala assim... A gente tem terapeuta de casal. Por que a gente não tem terapeuta de amigo? Então eu pago lá R$200 a sessão para me ajudar. Que é casal, né? Então, mas para me ajudar a não quebrar essa aliança. Então, eu tô dizendo, eu entendi. Essa aliança vale R$800 por mês pra gente tentar dar um jeito aqui, né? Isso eu nunca tinha pensado. Agora, o meu amigo... Terapia de amizade. Deu problema aqui, eu não tô concordando, fiquei sabendo que ele falou mal de mim, o que eu faço? Vou para outro amigo. E aí que eu perco esse instrumento de santificação, né? E é o que você tá falando. A igreja é isso. Claro. A igreja deveria ser isso, né? E tipo assim, alianças profundas que a gente tem um com o outro que precisa de muito para quebrar, né? Quebra. Tem um exemplo disso. Aliás, eu fiz um Reels recentemente sobre a velha história de que Davi e Jonas eram gays. Tem um livro, né? Eu não que sei o cara se tem um livro. sabe. Sei que eu vi aparecer um Reels lá e o cara... Eu lembro, eu adolescente, jovem, assim, meu pai comprou esse livro e era assim, desse tamanho sobre a vida de Davi. E ele, nossa, lendo, maravilhado, né? Mas chega nessa parte, ele, misericórdia, esse livro aqui tá errado. Isso, cara, isso tem a ver com assunto, porque tem a ver com amizade. É literalmente amizade. E a terminologia que ele usa, né? Não, então, porque o que aconteceu? Uma pessoa fez um Reels, viralizou bastante. Aí deve acontecer contigo, né? E começam a me mandar, né? Fala aí, Todas as pessoas do mundo. Mas é que você tá fazendo um react. Aí agora você virou. Eu fazendo react. Aí, tem que reagir, tem que reagir, tem que reagir, tem que reagir. Aí eu fui ver o vídeo, né, da pessoa e ela colocando ali, pá. E assim, usando uma leitura contemporânea, né? Então, Davi então amou como. Davi amou Jonas como a sua própria alma, amou mais do que os amores das mulheres. Jonas tirou a sua armadura, como se Jonas tivesse ficado nu. É uma burrice. Quer dizer, o texto diz que ele tirou a espada, o cinturão, não que ele ficou nu, ele estava dizendo que ele seria leal a Davi, porque Jonas era o descendente. Vulnerabilizando, né? Jonas era o descendente da monarquia, estava abrindo mão. O leitor da época não entende o que está acontecendo, porque não faz o menor sentido. Para pensar. Tu és o descendente, vai assumir o trono. Tu encontra um cara, entende que ele é o escolhido de Deus. Uau. E aí você abdica da sua posição para apoiar este cara. Isso não faz o menor sentido. É impensado. Não? Impensável. E é uma aliança política. Política e afetiva. Tem o afeto? Tem. Mas tem um componente, para além do afeto, de política, de ligação de alma nesse sentido, porque a política da época tinha muito esse viés do amor. Então você tinha que amar aquele rei, né? A gente não entende isso, porque é tudo muito secularizado, republicano, né? Tanto que em outras nações ele era um deus, né? Ou é um deus, né? Ou é alguém que você deve amar. E se usa expressões como ligação de alma entre irmãos, né? Entre os filhos de Jacó, lá quando restaura, fala de Judá e José, que eles também tinham almas ligadas, que se perdoaram, etc., que se amaram. Então, essa coisa é interessante porque, no fundo, há um preconceito. É o inverso, né? Então, se tem dois homens trocando afeto, então eles não podem ser héteros. Se tem dois homens trocando afeto, mesmo que haja um componente político, eu nem estou percebendo, que foge completamente à minha análise, logo isso não é masculino. Ou é um masculino não hétero. Porque se for hétero mesmo, não tem tanto... Que história é essa? Sai pra lá, de aliança, rapaz. sai pra lá. E isso é um problema, entendeu? Por causa do nosso preconceito aí. Quem diria, eu estou criticando o preconceito machista dos outros. Né? É mesmo. Mas assim, é isso, porque você trouxe esse texto, né? Não há amor maior do que esse. Dar a vida pelos seus amigos. E é isso, porque é aliança, né? A palavra amigo ali na boca de Jesus não é a palavra amigo nosso de tenho 1.200 amigos no Instagram. Não, então, é amado, né? É muito profundo aquilo ali. De caras que o abandonou no pior dia da história da humanidade e tal. E ele volta ressuscitado para ir atrás desses caras e tá lá com eles. E os amigos de Jesus todos vão abandoná-lo, né? Isso, todos vão abandoná-lo e ele sabe que vão. E mesmo assim, João, continua e talvez volta. Um pouco menos, né? É o que ficou ali.
Mas você vê o nível de aliança, né? Claro. Eu vou atrás de todos, eu quero todos de volta. E o traidor eu chamo de amigo. Então, eu acho que o que eu falaria era isso. Não há como viver sem aliança. Sim, né? Responsabilidade, aliança. Isso. Porque o celibato, ele existe. Porque um outro ponto é esse, né? Você falou do egoísmo, da aliança. E aí um outro ponto é o assumir responsabilidade, né? Claro. O assumir. Porque, de novo, uma forma pecaminosa de olhar para isso, não vou casar não, eu não vou ter filho, sai fora, eu não quero arrumar problema. Eu quero a vida mansa, né? Com certeza. Aí é uma forma pecaminosa de olhar para isso, mas, de novo, o solteiro pode assumir um monte de responsabilidades, né? Como Paulo assumiu os gentios, né? Sim, e estava vivendo não para satisfação própria, né? O reino de Deus. O reino muito de bom. Deus, isso é muito importante. Interessante isso. Mas falando um pouco desse celibato, que então existe essa figura no Novo Testamento, ela é muito esquisita pra gente. Eu acho que mais ainda por causa do contexto protestante, porque os católicos enxergavam o celibato como padre. Então, como o padre é celibatário... Então tinha essa temática ali, né? Presente. Tava tudo ali. E aí, uma parte da Idade Média, pós-Idade Média, antes da Reforma, de certa forma havia uma certa ideia de que o celibato era superior. Ok. Olha então, aí. É o inverso do que a gente tem hoje. Então, era visto, não, o cara, ele é padre, logo ele não vai se entregar a essas coisas inferiores, casamento. Ele vai ser uma pessoa superior, né? Que vai lidar só com a igreja, com Deus. Então não é superior ao casamento, mas é algo do mesmo nível do casamento. E aí, falando de Mateus 19 rapidinho, que eu acho interessantíssimo, que Jesus ele é perguntado sobre divórcio, né? Então ele fala aquela velha frase que só pode divorciar se tiver em adultério, se houver adultério. Essa é a posição dele. Havia um debate na época sobre isso. E aí, o versículo que vem depois, as pessoas simplesmente esquecem. Porque a gente para aí, na resposta de Jesus. Porque a gente geralmente vai para esse texto querendo olhar divórcio. Aí ele fala, respondeu, acabou. E o texto segue. O texto segue no seguinte sentido. Os discípulos, que são maioria solteiros, dizem assim: se esta é a condição do seu marido para com a sua mulher, ou seja, se casamento é tão sério assim que eu só posso divorciar se houver adultério, é melhor não casar. Eles falam. Ele fala exatamente isso. Porque eles enxergavam o casamento como o grande desafio. E a solteirice como, cara, isso aqui tá melhor. Que é o inverso que a gente chega hoje. Se a pessoa fala assim, mas se você ficar solteiro, como é que vai ser a sua vida? Vai ser uma porcaria. Vai ser uma coisa muito difícil. A gente não acredita que alguém possa ser solteiro. No fundo, a gente não acredita. E não cair. E não fazer. E aí é uma idolatria do sexo? Não sei se do sexo, cara. Não sei se do sexo. Que um dos pontos é esse, né? Tipo assim, cara. A ideia de que eu acho que é uma falsa visão do casamento, como eu falei, né? O cara que casou, ele sabe que o casamento não é. E o casamento não é a Disneylândia do sexo. Não é uma sexlândia, né? Que você entra e você tem sexo, né? E vai fazer sexo todo dia no tobogã do erótico e cair nas cachoeiras do amor, né, velho? Às vezes só. Cadeira. Acontece. Uma vez eu fui num acampamento, tinha um menino, ele olhou para mim e falou assim: pastor, eu posso fazer sexo todo dia na lua de mel? Porque são 15 anos. Eu fiquei com medo dele. Imagina a noiva. Eu fiquei com pena da pobre da menina. Né? Porque são 15 anos e tal. Quer dizer, a cabeça dele eu vou casar e, cara, eu vou fazer sexo loucamente toda hora. E aí eu tenho uma tese. Qual? A tese agora tu vai rir. A tese é: quem casa espera mais do que quem não casa. Não com relação a sexo. Porque a gente vinculou essa coisa de o solteiro é o que espera. Sim ou não? Usa o Salmo 40, né? Esperei confiantemente, que eu acho que é um salmo mal interpretado, porque o que o Salmo 40 diz: esperei confiantemente no Senhor, ele me tirou de um tremedal de lama. Então você tá chamando a solteirice de tremendal de lama, mano. Não faz sentido. Entendi. Mas tudo certo. Aí ele fala assim, não, porque eu estou esperando. Eu sou a pessoa que espera. Você tem que esperar, tem que aprender a esperar, porque você vai casar, aí você vai parar de esperar. Aí eu fiquei, mas peraí. Quer dizer que eu caso, aí eu paro de esperar?
cara não faz ideia o que é casamento. E aí, não só sexo, inclusive sexo também. Porque você não faz sexo toda hora que você quer. Sim, porque tem um outro ser humano do outro lado. E sexo no casamento é uma coisa que produz, às vezes, mais problema do que solução. Converse com a galera. Tem muitas dificuldades de ritmo sexual. Porque as rachaduras vêm pra fora. Quando acontece o sexo, a qualidade do sexo. Caramba, isso é uma coisa, é um universo de problemas. A gente sabe. Então, você não vai parar de esperar necessariamente. Você não vai fazer sexo do jeito que você quer, na hora que você quer, com um animal. O casamento não vai te possibilitar todos os gozos do mundo instantaneamente. E não só nesta área. Eu sempre falo, quando eu era solteiro, eu decidia viajar, eu pegava a mala e viajava. Eu decidia sair de casa, se meu pai deixasse, tá tudo certo, eu ia embora. Vai pra cá, emenda pra lá, vem pra ali, vai pra cá. Eu lembro quando nasceu minha filha, eu tenho uma filha de 16 e um filho de 11. Quando nasceram, a primeira nasceu, pequenininha, cara, eu lembro de ter de calcular pra sair de casa pra ir na farmácia. Totalmente. Porque eu tava só, a bebê tá aqui, eu ligava pra minha mulher, quando é que você vai chegar? Não, mas eu não posso chegar. Aí eu brigava com ela, mas você tem que chegar, porque eu tenho que comprar não sei o quê. Mano, eu não tava tentando ir pra Disney, eu tava tentando ir na porcaria da farmácia. E eu não conseguia ir na farmácia. Não, e um restaurante. Restaurante, né? eu ia comer, eu não comia. Porque eu segurar a criança, aí tem que jogar a criança ali no depósito, né, de criança. Brincadeira, não. Como é que chama? Brinquedão. Os brinquedos, né, que Deus criou. Piscina de bolinha. Dá um remédio, um Rivotril. Frio, né? Já tá frio. Aí já tá frio, aí você come aqui, aí você tem dinheiro, você gasta com o quê? Dinheiro tá apertado. Você tá apertado por quê? Porque você tá gastando dinheiro com o quê? Exato. Aí o solteiro tá esperando? Mano, eu vou comprar, eu caí R$1.000, eu espero muito. Eu quero comprar coisa pra mim, eu tenho que pensar primeiro o que eu vou comprar pra pagar boleto pros outros. Porque eu tenho uma família e eu tô tentando ser responsável. Agora, se você tem uma família e tá nem aí, é um responsável, evidentemente que isso não se aplica a você. Agora, entende? Então, essa coisa de que o casamento acaba à espera, na verdade, não se constitui. Porque no casamento você vai esperar mais como vai gastar o dinheiro, onde é que você vai sair, o que você vai fazer a sua vida, como é que seu tempo vai ser administrado, como é que você vai comer, principalmente quando tem filhos. Então, é uma falsa associação entre esperar e solteirice. Tá, muito bom. Agora, nessa peregrinação aí, nesse pastoreio dessa galera, principalmente online e tal, nessa minha igreja local, eu não sei se existe estatística disso, mas assim, a galera realmente está casando menos, há uma dificuldade maior na questão de casar, porque percebo que na nossa época assim era até mais rápido e tal. Ai, cara, isso é tão difícil. É que eu não sei, não tem estatística disso, só é observação, né? Eu, na verdade, também não tenho estatísticas, né? Mas assim, se ouve muito isso, né? Ouve-se muito, toda hora se diz que não tem homem. Mas não é que não tem casamento, é que não tem homem. Exato. Geralmente vai por aí, né? Sim. Essa é a fala, eu não tenho dados. Eu tenho problema com essa fala, eu entendo, eu tendo a concordar, que eu tô vendo, mas eu não consigo explicar, porque para pensar. Hoje, a pessoa ela tem contato com mais gente. Então, mas é paradoxal, né? Não faz sentido. Quer dizer, você não tem contato com menos gente, você tem contato com mais gente. Porque se a gente voltar a 50, 60 anos atrás, bastante tempo, cara, era aquilo ali, mano. Na sua vila? Era aquilo ali. Então era ou com o frentista ou com o padeiro. De vez em quando a gente fazia assim, vamos no congresso daquela outra igreja. Não, a gente ainda não é tão velho assim. A gente ainda não é tão velho assim. Mas os nossos pais também eram, vamos no congresso da outra igreja para encontrar. Dos nossos pais, né? Dos nossos avós. Voltar lá para os nossos avós. Você imagina, nas décadas de 50, 40, meu Deus, com quem a pessoa convivia? Não tinha rede, não tinha internet, não tinha nada disso. Mal tinha telefone. Então era um negócio de carta, era um negócio aqui, ó. Cara, isso só vai aumentando. Os evangélicos nunca tiveram tão presentes no Brasil. Sim. Você tinha 10% de evangélico, agora tem lá sei lá quanto. Aumentou, né? Não, aumentou os evangélicos. Aumentou, a rede te coloca diante de bilhões de pessoas. No mundo inteiro.
Os aplicativos já te traduzem, já tem... Cara, eu não sei. Mas você não acha que tem a ver? Assim, pois aí vai chegar num determinado lugar, que as pessoas que os solteiros não gostam, que é a ideia de que quando você vai na sorveteria e tem 50 sabores, isso que eu ia falar. Você dá uma travada. Que é aquele freezing, né? Option freezing, uma coisa assim. Exatamente. Que tipo, você tem tanta opção. E é engraçado que eles provaram, né? Os caras fizeram um teste, né? De uma pesquisa, assim. Eles colocaram aqueles caras no supermercado com, tipo assim, 3 tipos de geleia. Né? E aí eles pensaram, poxa, e o pessoal experimentava, né? Sabe que você experimenta, lá fica aquele cara fazendo. Claro. Aí eles tiveram um tanto de vendas. Aí ele falou, não, vamos colocar então 15 tipos de geleias. Diminuir as vendas. Aí ferrou. Ele tinha uma diminuição das vendas. É a Netflix, né? Ninguém consegue escolher um filme. 1 hora. Que é muito filme. Então você vai escolher um e você fala, cara, mas se eu perder o próximo vai ser melhor. Porque faz muito sentido, porque você tá falando, você tava na vila lá, você tava na vila. Eu acho que faz. Aí o moço lá gostou da moça, aí fala, poxa, vamos tentar, vamos namorar, começa a namorar, minimamente dá certo ali, vai indo, casa. Né? Agora eu acho que tem muito disso, tipo, mas e aquela, puxa, e se apareceu melhor, e se apareceu melhor, né? E aquele, tem aquele, eu posso comparar ainda esse com esse, né? Ou entrar no perfil desse, entrar no perfil desse. Tem uma fala do Jordan Peterson sobre isso, ele fala que quando você não casa, ele tá falando de pessoas que se juntam, né? Sem casar, que é provisório. E ele está dizendo, ele fala exatamente isso, quer dizer, eu estou com você, mas estou deixando a porta aberta porque alguma coisa melhor que você pode aparecer. Isso é seríssimo, né? Pode aparecer e eu não quero, então, fechar a porta de vez, porque vai que aparece uma coisa melhor. Então, e aí ele coloca que se torna quase impossível de dar certo, né? Exatamente. Você não tem esse amor de aliança, né? Eu não sei se é só isso. Não, lógico, tem muita coisa. Porque, de novo, os solteiros não vão gostar. Sim. Então eu que não sei escolher. De novo, vou deixar o arroba dele aqui. Então a culpa é minha. Esses caras são tudo frouxo. Metade é gay, metade é demoniado, né? Não tem um hétero crente na igreja. Eu ouço tudo isso. Sim, e aí homem não presta. Sim. E aí você vê um monte de mulher solteira, porque é muito discurso feminino, né? Sim. Aí elas não vão... então é a gente que é muito exigente. Eu não estou dizendo que é isso, que você é exigente. O que eu estou dizendo é que tem variáveis sociais, várias variáveis, muitas variáveis, inclusive esta, que influenciam nesse contexto. Eu sempre digo assim, por que você está solteiro? Você quer casar, ok? Se você não quer casar, ok. Essa discussão... Fica no podcast só pela audiência. Não, eu digo assim, porque tem um solteiro que não quer casar e tá bem. Sim. Com isso, já decidiu. Tem um solteiro que quer casar e estar bem. Ele quer casar, mas ele tá ok, eu entendi. Confiando aí no Senhor. Tá ali tranquilo. E tem um solteiro que quer casar e não está bem. Porque ele na cabeça dele já deveria ter casado. Porque os pais casaram naquela época, porque ele se acha, ele tá ficando para trás. Ele tem de tratar isso como, poxa, se não aconteceu, então eu vou precisar lidar com este fato, ter contentamento com este fato, a gratidão aqui, eu preciso aprender a ter prazer na vida que eu tenho. Isso faz parte, mesmo querendo casar. Então, mas se não tá bem, aí ele pergunta, por que eu não casei? Cara, não tem essa resposta. Né? É muito difícil alguém dizer, porque você é a vara muito alta, aí você tem que abaixar mais a vara. Não, o seu problema não é esse, é que você... como é que fala? Os homens não te querem. Os homens... porque talvez o homem que não quer, ele não quer você. Não quer dizer que ele não quer nenhuma mulher. Entende? Ou nenhum homem também. Uma mulher que não te quer... Então imagina um homem que chega a você e fala assim, cara, eu tentei, a fulano, olha lá. Mas ela não me quer. Porque mulher só quer cara malhado, só quer cara... E pode até ser verdade. Os red pills aí que nos ajudem, né? Mas mulher só quer cara não sei o quê. Tudo bem, pode até ter verdade nisso, em algum nível. Né? Mas é que o ponto, depois a gente volta no mesmo círculo, né? E a pergunta é quem disse que esses casamentos dão certo, né? Não necessariamente. Mas o que eu tô dizendo? Ou seja, essa frustração que ele teve... ou ela teve, é a frustração dela. Não quer dizer que esse cara não quer nenhuma mulher, que não deu certo ali. Não deu certo ali. E aí eu vou ter de lidar com isto. Então, eu acho que tem elementos que você controla,
tem elementos que você controla. Eu quero casar, tem elementos que você controla. Quem você conhece, para onde você vai, com quem você interage, como você se apresenta. O que você está construindo na sua vida. Você cuida. Porque você não está construindo nada. E quer que alguém, sei lá, entre nessa jornada aí para onde? Sim. Você tem maturidade nenhuma. Você só vive lá no lugar de construção de zero, de responsabilidade zero. Então tem coisas que você controla e tem coisas que você não controla. O que vai acontecer, o que a pessoa vai achar. Sabe aquela coisa, eu gosto da fulana, mas não gosto de mim? Eu sempre digo isso. Isto te ensina que você não controla o que as pessoas sentem. Isso é muito duro. É muito difícil. Nós não controlamos o que as pessoas sentem. A gente queria que ela sentisse, mas ela não sente. O que eu vou fazer? Eu vou ter que me contentar com isso, cara. Porque eu não posso produzir. Por isso que o outro sente não pode controlar a minha vida. Né? Como? Por isso que o que o outro sente não pode controlar a minha vida. Não pode, porque eu não tenho muito o que fazer. Né? Eu não tenho como controlar o que meus pais sentem. Nem como então eu acho que parte da manada tem coisas que deveriam estar fazendo e não estão fazendo. Sim, com certeza. O que contribui para estar solteiro. E parte da manada está fazendo tudo, mas tem elementos que ele não controla. E que a vida vai nos ensinando que ela não é linear, ela não é regular. E é assim mesmo. Eu lembrei de outra coisa. Que quando a gente namora na santidade, né? A gente cria uma expectativa de que o casamento vai dar tudo certo. Entendeu? Sim. Que é o que eu chamo de teologia da prosperidade sexual, né? Você deposita uma... Eu casei virgem, eu casei sem beijar na boca, que foi o meu caso. Agora você é obrigado Não, a me eu casei abençoar. virgem com a primeira namorada, eu tinha 19 anos, eu conheci minha mulher, eu casei com 21, sem beijar na boca. Mas né? fez a corte. Eu não sei se era corte, mas a gente não beijava e aquela coisa lá, pau, e o pessoal... Antigamente o pessoal até me admirava, hoje acha que eu era gay, né? Entendi. Eu falo assim, fala tanto sobre isso. Esse cara fica falando desse assunto, não beijou, isso é... né? Então, não era minha questão não era atração para o mesmo sexo, mas é que a gente decidiu. Aí a gente casou, cara, e eu pensei, e aí vem o quê? Todo mundo vai te dizer, nossa, aquele casal, exemplo, né? Vai dar tudo certo. Você plantou, agora você vai colher. Aí a gente foi pra lua de mel, deu tudo errado, mano. A minha esposa tinha, que eu não sabia, endometriose, ela tem fibromialgia, que é uma dor crônica, né? Que ela na época nem sabia que tinha, só veio o diagnóstico depois. Ejaculação precoce era o meu problema, ansiedade, e eu sofri muito na lua de mel, mas muito mesmo, de passar mal, assim, de pensar, caramba, o que tá acontecendo? Por que eu não sei fazer isso, entendeu? E porque a gente tem a expectativa de se fez tudo certo, Deus tem a obrigação de te dar o melhor sexo da vida. Isso não é assim. Tem pessoas que fizeram errado, mano, e tiveram lua de mel melhor que a minha. Eu tenho certeza. Lógico. Eu tenho certeza. E tá tudo certo. E é assim que funciona. Porque um negócio muito complexo. E sexo no casamento é uma coisa que se aprende a fazer. Se aprende, se desenvolve. Tudo. Como né? tudo. Porque o sexo... eu percebo, meu pai usa uma frase legal assim que é a celebração. Então, ou seja, o aniversário não é o dia mais importante. O aniversário é a celebração de um ano com aquela pessoa, né? Seu filho, você ama ele o ano inteiro. Aí você tem um dia que você está celebrando a vida dele. Então, ele coloca dessa forma, né? Essa celebração de um negócio que é construído, que são um monte de outras coisas que não tem nada a ver com sexo, né? Que tem muito mais a ver com essa conexão dos dois. Né? E todos é um exagero, mas assim, a maioria absoluta dos problemas que vamos enfrentar no início, eu citei a ejaculação precoce, algumas pessoas têm vaginismo, que é dor na penetração. Então a gente sempre fala que nenhuma dor, isso eu aprendi com a fisioterapeuta pélvica, né? Ela fala, nenhuma dor no sexo é normal. Okay. Esse é um mito que criaram para as mulheres somente, que doeu, tá tudo bem, é para doer mesmo. Não é normal. É dor, falta de desejo, a questão ligadas à ejaculação ou à disfunção erétil, essas coisas são tratáveis. Elas são complexas, elas são difíceis, mas elas são tratáveis e elas vão se encaixando na medida que você vai crescendo. E essa é uma realidade que a gente não está muito preparado, porque o solteiro chega, principalmente se ele está esperando há muito tempo, se ele está se santificando há muito tempo, ele começa a achar que ele tem crédito. E aí ele se frustra. É uma teologia da prosperidade. É uma teologia da prosperidade sexual. Um outro fator que eu tenho observado, e aí esse já é mais comprovado, é
de a gente ter um mundo que cada vez mais nós temos introvertidos, né? Assim, no sentido de, assim, por exemplo, quando eu olho para a sala de aula dos meus filhos, por exemplo, tem uma mudança interessante, porque na minha, né, então vamos falar de 20 anos atrás, você tinha, usar esses termos, né, 70% de jogador de futebol, né, e 30%, 20% do nerd. E agora você tá invertendo. Coitado dos nerds, né? Você tem, não, assim, tem pessoas, 70% de pessoas têm interesses que a gente chamava de nerd, né? Eu gosto do computador, eu gosto da tecnologia, eu gosto mais fechado. Tá, e 30% ali do futebol e do menino mais pra fora. Popularzão e Sim. não sei o que e tal. Então e aí você tem uma mudança, né? Tem, a geração mudança, Z, né? aí saindo dos crentes, né? Mas a geração Z faz menos sexo, né? Sim. Isso tá aí, um monte de pesquisa. Geração Z faz menos sexo, busca menos sexo do que a geração Porque anterior. eu lembro os líderes de jovens, né? Eu me pastoreando a nossa galera, um tema que era toda hora a gente falava, você lembra? Ficar. Sim. Né? O ficar, que não tô nem namorando, só fui lá, né? Pegou a menina, beijou a menina e tal. E aí era um negócio toda hora, não, se você ficar, quando Jesus voltar, você fica. Você vai ficar, nossa, velho, tem muito terrorista, isso né? É uma frase montadinha. Né? Quem montou pela primeira vez se acha um gênio. Se acha um gênio. E aí, você tinha essa problemática, né? E é engraçado que não é um tema que a gente fica falando toda hora com eles, porque, de fato, os caras estão com maiores dificuldades sociais, assim, né? Eu acho que tem muita mais pornografia, né? Por exemplo, porque aí já é uma coisa sozinho. Tem muito essa coisa, dessa criação desse universo. E aí você tem uma mudança de um paradigma, né? Desse universo paralelo que você controla mais as variáveis. Porque o pornô, por exemplo, você dá o play, você para, aí você dá o play, você controla a parada. Sim, sim. Você é o rei da parada. E não tem como ser rejeitado. Isso. Esse é o ponto, né? Eu sempre falo que fantasia erótica nenhuma você brocha, né? Exatamente. Não é uma fantasia erótica que você tá lá, aí de repente a garota te dá um fora. Não tem fora. O cara dá o play, a mulher parece, não, hoje não. Tô com dor de cabeça ou então, no vídeo. Ou então você tá pensando aqui na sua fantasia e de repente ela olha e fala, mas isso é feio pra caramba, né? Sai fora, tal, e desliga o vídeo na sua cara. Não existe. Então eu percebo que isso, é uma coisa muito doida, né? Assim, de você pensar que a pornografia, ela é uma busca de uma intimidade sem aliança, relação, sem a submissão mútua, né? É uma busca por uma intimidade artificial. Artificial. Que não é resultado de uma verdadeira intimidade. Né? Com certeza. Isso é... Então, acho que é mais um fator, né? Colocando esse caldeirão do que está acontecendo. Né? É isso mesmo. Bom, meu amigo, obrigado. Muito obrigado a você. Papo abençoado aí. Eu acho que... eu gosto muito do podcast que se propõe até a levantar muito mais perguntas do que respostas. Né? Claro. E questionar muito mais coisas do que até responder. Eu acho que hoje a gente conseguiu, você fala, cara, vamos conversar disso aqui. E como você disse, não tem material. Ofendeu, né? Se você está me atacando, tenha calma, irmão. Assim, vai ponderando aí, que eu não estou defendendo, eu não sou contra a família, né? E não sou. Acho que ficou claro, assim, todo nem mundo sempre. E não sou contra a solteirice também. Então, entender a Bíblia aí. Obrigado, meu amigo. Deus continue te abençoando, derramando sabedoria para você continuar servindo Ele e trazendo respostas bíblicas aí para perguntas difíceis. Amém. Muito obrigado. Obrigado você que ficou aqui nos ouvindo, nos assistindo. E, cara, eu acho que tem alguma galera aí que vai ser beneficiada em ouvir esse papo. Então, pega o link, manda para uma galera. Deixa um comentário aqui também sobre aquilo que você pensou e perguntas e reflexões junto com o que a gente está conversando aqui. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.